Bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Nesta aula, vamos aprofundar as análises sobre os programas comerciais. Não deixe de acompanhar as explicações da professora Ana Castilho e boa aula! Olá, pessoal. Continuando, mas tem um negocinho da primeira questão que você deixou escapar. Não. Fiz de propósito para te dar mais suspense. Imprima o material e acompanhe a aula. Então, vamos lá. Depois que eu resolvo a questão, quer dizer, quando eu pego uma questão de Excel, eu gosto de resolver tela a tela e colocar na apostila, no livro, no blog. Quando você for fazer na máquina, você tem que chegar nas mesmas telas que eu cheguei, tá? Então, para ver se você entendeu como é que funciona a alça de preenchimento, vamos lá. Dadas as seguintes células de uma planilha Excel com os respectivos conteúdos. Tá aqui, ó. Perfeito? Passo 2. Selecionando-se as células. Eu selecionei, ó. Você tá vendo? Eu estou fazendo exatamente o que o examinador quer. Você, nesse momento, lá na sua máquina, chega com um ponteiro aqui que vai abrir a cruz. Tá legal? Vamos continuar. Arrastando-as simultaneamente pela alça de preenchimento sobre as células A4, A5 e A6. Ó, eu arrastei aqui, ó. Tá vendo? Os conteúdos finais da célula A1, A2, A3, A4, A5, A6 serão, respectivamente, olha aqui, ó. Olha a outra representação gráfica da alça de preenchimento. Só que essa o examinador não gosta muito, porque se você der um print screen, você captura ela. Aquela que eu ensinei na lousa, ela não aparece. Então, é aquela que cai mais do que essa. Muito bom. Então, cada questão de Excel que eu resolver aqui, depois eu capturei as telas e está no material. Muito bom. Depois da alça de preenchimento, o que mais que eu tenho que saber? Ótimo. Essa outra questão também da FCC, tá? Vou dar uma dica. Como há muito tempo eu leio sobre as questões de concurso, você conhece, você acaba deduzindo, porque o autor de um texto, ele sempre tem o mesmo jeito. O que eu andei percebendo de 2008 para cá, que os examinadores da ESAF, muitos deles, ou alguns deles, estão na FCC. Então, as provas de informática da FCC não é brincadeira mais. Quando você for fazer essa questão, o primeiro passo na sua máquina é reproduzir a tabela que ele deu na prova. Teve um aluno que falou, eu vou ter que colocar o XX. Não, o XX é onde está a resposta da questão, né? Opa, que coisa. Perfeito, vamos continuar. E lá vamos nós. Se a fórmula inserida em D2 sofrer a operação de fixação de linha. Para matar essa questão, você tem que saber o que é a operação de fixação, que eu vou mostrar lá na lousa, tá bom? Referente à parte da fórmula que usa a coluna C. Volta. A fórmula usa a coluna B e a coluna C. Então, nós vamos ter que praticar tal operação de fixação aqui, lá na lousa. Então, a lousa agora é a minha folhinha de rascunho no dia da prova. Então, tá bom. Deixa eu levar a minha cola aqui. Levar a cola. Você está colando tudo. Assim não dá. Opa, passei direto. Eu preciso é da questão do examinador e não das telas. Aqui. Lá vamos nós. Nossa, isso parece matemática. É, mas é matemática. É matemática, é raciocínio lógico, é matemática financeira, é estatística, é economia, é contabilidade. Toda a parte de exata está dentro do Excel. Mas que coisa. Pois é, também acho. Vamos continuar. Então, vamos lá. Presta atenção. Então, antes de mais nada, vamos ali no cantinho da saudade. Não, primeiro deixa eu colocar aqui o que o examinador quer. Então, no dia da prova, eu tenho uma folhinha de rascunho que eu vou usar. Então, se a fórmula em D2, opa, aqui, ó, igual a B2 vezes C2, sofrer a operação de fixação de linha. Então, vamos montar a tabela lá, depois eu pego a cola aqui. Então, vamos montar a tabela lá. Então, vamos lá, presta atenção. Pegar as canetas aqui, ó.
O ideal era colocar aqui um fio, um pregador, que aí deixava o papel aqui. Nossa, que coisa linda. Vamos continuar, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse canto. Aqui, ó, não esqueça, você tem que saber tudo sobre a alça de preenchimento. Agora, vamos para a operação de fixação. Esse é o símbolo, lembra da aula passada? Agora vem para cá. Então, operação de fixação, ela é representada pelo cifrão e pelo texto do examinador, ele quer que seja feita aqui. Então, tá bom. Então, vamos montar aqui, ó, tá? Então, vamos montar aqui, ó. Nós vamos fixar a linha e a coluna, ou eu vou fixar, tá? Aliás, é o contrário. A coluna e a linha, ou eu vou fixar só a linha, ou eu vou fixar só a coluna. Com muita calma agora, não é para cortar os pulsos, você vai entender o macete que vai ser feito aqui no canto, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, um azulzinho básico, para dar mais emoção. A operação de fixação, deixa eu compor aqui, ó, tá? Para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Se eu usar a cor, você usa também, a cor ajuda a gravar. Presta atenção. Então, aqui, ó, cifrão, C, cifrão, 2, tá? Nesse momento, você disse o seguinte para a planilha, tá? Você disse o seguinte para a planilha. O valor que estiver em C2 não é para ser alterado, tá? Então, você tem um determinado valor, um desconto que você está dando em um produto. E você pode montar a fórmula de desconto e copiar para várias regiões da planilha. E você não quer que esse valor de desconto altere. Então, você usa a operação de fixação de coluna e linha. Para a planilha, você está dizendo o seguinte, o valor que aqui estiver não muda, mesmo que eu copiar para várias regiões da planilha. Volta, tá? Lá vem o examinador. Na prova ele fala, partindo-se de um endereço absoluto. Quando ele fala endereço absoluto, é porque tem o cifrão aqui e tem o cifrão aqui. Partindo de um endereço relativo. Então é assim, ó. Relativo significa que os valores podem mudar. Absoluto significa que os valores não podem mudar. Vamos continuar preenchendo a tabela de macete. Agora eu vou fixar só a linha. Olha como é que fica. C, cifrão, linha. Então tá bom. O que você falou para a planilha? Que o que estiver na coluna C muda. Mas o que estiver na linha 2 não muda. Então, você está fazendo um cálculo lá, que eu não sei o que é. Os valores que estão na linha 2 não vão mudar. E os valores que estão na coluna C podem mudar. Para fechar a tabela de macete, agora você vai fixar só a coluna. Então, cifrão, coluna e linha. Agora, os valores que estão na coluna C não mudam. E os valores que estão na linha 2? Mudam, tá? Então, se na sua prova ele der uma operação de fixação, você não vai correr fazer a questão, presta atenção. Há momentos na prova que você fazendo algumas observações, você tem certeza que você acerta. Então, nesse momento aqui, ó, tá? Presta atenção. Você vai criar no cantinho a tabela. A hora que você criar a tabela, você vai lembrar do conceito. Isso é memorização. Cria a tabela, só depois aplique a questão. Agora que a tabela está criada, eu vou aplicar a questão. Para isso, eu vou pegar a questão do examinador. Cadê? O papel, tá aqui. Vamos pegar aqui a questão. Presta atenção. Se a fórmula em D2 está lá, escrevi do jeitinho que nós usamos, sofrer a operação de fixação de linha referente à parte da fórmula que usa a coluna C. Então, vai ficar assim, ó. D2 igual a P vezes... Ele quer a linha. Então, é cifrão, quer dizer, coluna, cifrão, linha. Tá? Ótimo. Então, ó, de novo, ó, referente à parte da fórmula que usa a coluna C, e ele quer a linha. Aí ele continua. E esta for propagada, propagada é no sentido de copiada,
para. Então, nesse intervalo aqui, ó, de D3 até D5. Muito bom. O resultado final, breca. Eu até vou analisar isso aqui na lousa. Presta atenção nisso aqui, ó. E esta for propagada no sentido de copiada nesse intervalo. Olha a vírgula aqui. Lembra? Em prova de concurso público, a vírgula é para derrubar você. Então tem uma armadilha. Eu lembro que eu estava resolvendo essa questão com o pessoal da Caixa Econômica Federal. Nesse momento teve um aluno lá que quase teve um ataque. Eu falei, calma. Ele falou assim, mas a gente estava numa linha de raciocínio, o examinador vai cortar para um outro negócio que não tem nada a ver. Não vai na do examinador, não perca a calma, tá? Continue. Aí ele cortou aqui, não tem problema. O resultado final da média, então, daqui para cá, ele não vai continuar esse raciocínio, ele vai chamar um outro raciocínio. Vamos lá para a lousa. Então, aqui, ó, ele chamou um outro raciocínio aqui, ó, tá? Então, vamos ver o outro raciocínio que o homem chamou. O resultado final da média de D6 por B6 apresentado em D7. Então, vamos aqui, ó, D7 é igual a D6 por B6. Mas espera aí, você esqueceu da parte principal, o anta. A média, isso, que coisa, de D6 por B6. Então, antes que a gente continue, deixa eu deixar a cola lá. Qual é o outro recurso que eu tenho que saber do Excel? O que nós chamamos de funções pré-processadas. A fórmula é dada pronta para você no dia da prova. Se você não sabe como funciona o cálculo da média, média simples, desvio padrão, enfim, média ponderada, tudo que se relaciona à média. Se você não sabe como funciona a média, como é que você vai analisar se essas variáveis aqui estão corretas? Você não sabe como é que funciona o cálculo da média. E para o examinador isso aqui é uma maravilha. A fórmula está pronta. Você não tem como colocar um recurso. Eu te dei a fórmula pronta. Se você não sabe o cálculo da média, eu sinto muito. Problema seu. Então, qual é o outro assunto que eu devo saber? Você tem que saber a alça de preenchimento. Você tem que saber a operação de fixação. Isso é para não zerar. E as funções, que é esse botão. E quais as funções, tá? Quais as funções? Aritméticas. A média, e essa daqui, ó, tá? Essa daqui a gente vai ver na próxima questão. Essa daqui é para raciocínio lógico. E se na sua prova tiver matemática financeira, economia, contabilidade, auditoria, vai clicar nesse botão aqui e vai aprender tudo sobre aquelas funções que lá está. Seus conhecimentos de economia, de estatística, de finanças, vai ser aplicado nessas funções aqui. Na maioria massacrante dos concursos, são essas que mais caem. Ele dá a função pronta. Se você não sabe o cálculo, você não sabe avaliar. Deu para pegar? Então, agora eu vou seguir a cabeça do examinador, para encerrar esse bloquinho aqui, para finalmente a gente chegar no C. Então, tá bom. Então, deixando aqui, indo para lá. A resposta aqui, ó, a D de dado. Vamos tela a tela, tá? Você vai fazer passo a passo na sua máquina. Ah, mas eu cheguei. Não me interessa. Você vai fazer passo a passo para você fixar o conceito. Se a fórmula é inserida, coloquei a fórmula. Olha os símbolos aqui, ó, tá? Sofrer a operação de fixação de linha referente à parte da fórmula que usa a coluna C. Olha aqui, ó. Tá vendo? E esta for propagada para D3 até D5. Propagada é no sentido de copiada. Fiz a modificação que ele queria e copiei para esse intervalo. Surgiu
surgiu aqui a alça de preenchimento. Então, aqui entrou a operação de fixação, entrou a alça de preenchimento. Agora, peraí, como é que você chegou no 16, no 32, no 64? Quando você estiver fazendo na sua máquina, você vai fazer o seguinte, você não vai puxar direto, tá? Você vai fazer o seguinte, dá uma puxadinha aqui até o 16, veja como é que ficou. Dá uma puxadinha no 32, veja como é que ficou. A hora que você fizer essa parte aqui, ó, então puxa até o 16, olha como é que ficou. Puxa até o 32, olha como é que ficou. Puxa até o 64, veja como ficou. Só uma dica, hein? 32 é o dobro de, e aqui é o triplo de. Já falei demais, aí cabe ao professor de matemática, não tenho nada a ver com isso. Continuando, como chegou assim? Os alunos queriam saber como é que o examinador chegou no 31 e no 124, na planilha dada em prova. Aqui ele somou a coluna B, aqui ele somou a coluna D. O resultado final da média de D6 por B6, apresentado em D7. Tá aqui, ó. Muito bom. Legal. Com isso, nós encerramos este nosso encontro. Aguardo vocês para o último encontro do Excel. Até a próxima. Aproveite o campo Minhas Anotações, que está posicionado logo aqui abaixo, e registre os principais pontos do conteúdo que acabou de ver. E isso pode ser feito de uma forma bem rápida e simples, já que você nem precisa trocar de janela para fazer as anotações.